Olá, sexto ano! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de frações e hoje o tema é comparação de frações. Comparar significa ver qual é a maior ou menor, ou até mesmo se elas são iguais. E como que a gente vai fazer isso? Nós temos alguns casos. A primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é a simbologia maior, que a boca é aberta para o lado daquela que você está lendo. Se você está lendo aqui, antes tem um número, então você vai dizer, esse número que está aqui é maior do que o outro que está aqui. Então, esse símbolo é um símbolo guloso. Ele abre a boca para o lado daquilo que é maior. Então, é como se fosse um jacaré. Tem a boca aqui. Se esse aqui é o maior, ele vai abrir para o lado de cá e eu vou ler. Esse é maior do que esse. Que você sempre vai estar comparando duas coisas. Agora, se o meu maior estiver para o lado de cá, ele vai abrir a boca para o lado de cá. Certo? Só que daí eu vou ler daqui para lá. Certo? A gente não lê de cá. A gente não lê ao contrário. Então, o que a gente faz? A gente lê o primeiro para depois ler o segundo. Então, se a boca está aberta para cá, significa que esse é o maior. Então, esse é o quê? É o menor. Então, você vai dizer que esse é menor do que esse. Certo? Então, o símbolo maior, menor ou igual, ele fica fácil de você entender se você pensar no símbolo guloso. A boca abre para o lado do maior. Ele também, as frações na hora de comparar, podem ser iguais. Tá? Então, vamos ver aqui alguns casos. Na verdade, são 3 casos, tá? O primeiro caso, nós vamos falar dos denominadores. Mas o que é denominador, gente? É importante você saber de que eu estou falando. Toda fração, ela tem 2 termos. O numerador e o denominador. O numerador, a parte de cima, que indica quanto foi consumido, quanto foi pintado. E a parte de baixo, que é o denominador, que significa em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, isso é uma fração. E no caso, o que nós vamos estudar aqui são denominadores iguais. Então, nós vamos atentar para essa parte de baixo. Então, aqui eu estou colocando 2 exemplos de desenho. E esse primeiro, se nós contarmos em quantas partes foi dividido, é a parte que representa o denominador. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu denominador é 5. Onde foram usadas 2 partes. Então, a primeira eu leio 2/5. A segunda também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, porque elas são iguais. E gente, eu vou esconder essa aqui, ó. Para ficar mais, vocês ficarem atentos a isso que eu tô mostrando aqui em cima. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, dividido em 5 partes, onde eu usei 4. Então, dividido por 5. Então, os denominadores são iguais. Por isso que o primeiro caso é analisar quando denominadores são iguais. Estão vendo? Ó, 5 e 5. O que eu faço para saber qual é a maior? Se eu analisar esse desenho, o que é maior? 2/5 ou 4/5? O que eu consumi mais? 4/5. Então, eu vou dizer que o 4, ele é maior que o 2. Então, eu vou ler assim, ó. 2/5 é menor que 4/5. Porque, ó, a boca está aberta por 4/5. Mas quem eu leio primeiro? 2/5. Então, 2/5 é menor que 4/5. Aqui é a mesma coisa, ó. 2/5 é menor que 4/5. Só que, vocês observaram, os denominadores são iguais? Quem foi a maior? A que teve o maior numerador. Correto? Então, vamos ver um outro exemplo agora. Agora, eu vou esconder essa de cima e quero que vocês prestem atenção nessa de baixo aqui. Essa aqui, ó, tá dividida em 3 partes azul e tá dividida em 3 partes a que eu pintei de rosa. Ó o denominador aqui, ó. 3 e 3. Então, nós estamos no primeiro caso, onde os denominadores são iguais. O que você pintou mais? A azul ou a rosa? Em qual delas?
Dá para perceber bem que foi azul, certo, gente? Então eu digo nesse caso que a boca vai ficar aberta para o lado da azul. E vou ler que a azul é maior que a rosa. Só que a azul representa o quê? 2 de 3 partes, ou seja, 2/3. E a rosa representa uma de 3 partes, ou seja, 1/3. Então eu vou dizer que 2/3 é maior que 1/3. Vocês concordam? Então, quando os denominadores são iguais, observem os dois casos. A maior foi aquela que o numerador era maior. Ó, a maior foi a que o numerador é maior. 2/3 é maior que 1/3. Então eu digo, quando eu tenho denominadores iguais, que é o primeiro caso, que a maior fração é aquela que tem maior numerador. A maior é o maior numerador, quando os denominadores são iguais. Ok? Vamos para o segundo caso. O segundo caso é numeradores iguais. Lembram? Numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Toda fração tem 2 termos, numerador e denominador. Nós vamos analisar agora quando os numeradores são iguais. E eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Lembrando que numerador é a quantidade que a gente pinta, a quantidade que a gente utiliza. E o que o denominador é o número de partes dividida. Então, os numeradores aqui, ó, é que são iguais. E aqui eu coloquei estão vendo que o tamanho do desenho é o mesmo? Faz de conta que são barras de chocolate. As barras são do mesmo tamanho. Só que a primeira eu dividi em 3 partes. E a segunda eu dividi em 4 partes. Da primeira eu usei uma parte. E da segunda também uma. Por isso que os numeradores são iguais. Em qual das duas a gente comeu mais chocolate? É visível que foi na primeira. Por quê, gente? Porque quando a gente divide um inteiro, olha, começou aqui, já terminou aqui, né? Começou aqui e terminou aqui, eles são do mesmo tamanho. Se eu dividir em menor quantidade de partes, maiores as partes vão ficar, concorda? Ó, 3, por isso que elas ficaram maior. Aqui eu tive que reduzir o tamanho delas, porque tinha mais partes para serem divididas. Então, quanto maior a quantidade de partes que o inteiro é dividido, menores elas são. Se eu dividir em 8, então vai ficar metade disso aqui, certo? Então, quanto maior a quantidade de partes que você vai dividir o inteiro, menor vão ser os pedacinhos, ok? Então, por isso que o pedaço menor aqui é o amarelo e o pedaço maior de chocolate é o vermelho. Então, quando os numeradores são iguais, qual é a maior? Essa é a vermelha, que representa 1/3. Essa vai ser a maior. Por quê? Porque os pedaços dela são maiores. Então, quando os numeradores são iguais, o 3 não é menor que o 4, a maior é a que tem menor denominador. E por que isso? Porque se eu dividir em menos partes, as partes ficam maiores. Então, a maior é a que tem menor denominador. Mas isso quando os numeradores forem iguais. Então, vamos dar uma revisada rápida. Quando os denominadores são iguais, a maior é a que tem maior numerador. Quando os numeradores forem iguais, a maior é a que tem menor denominador. Ok até aqui? Agora, gente, então isso é comparação de frações. Eu vou dar continuidade aqui, explicando para vocês o terceiro caso. O terceiro caso é quando os numeradores e os denominadores são diferentes. E agora? Se eu olhar por esse desenho, é fácil. Qual é
fração aqui, que essa representa 2 de 3 partes, ó, 1, 2, 3. E essa representa 1, 2, 3, 3 de 4 partes. Se eu analisar só os desenhos, dá para perceber que sobrou mais parte branca aqui do que aqui. Então, nós podemos dizer que 2/3 é o quê? Menor, certo? Porque está sobrando, mas eu comi menos aqui. Aqui eu comi mais. 2/3 é menor do que 3/4. Concordam pelo desenho? Menor do que 3/4. Esse aqui é maior, esse aqui eu consumi mais. Então aqui eu vou fazer isso. Mas, gente, será que sempre eu vou ter que desenhar? Não é tão fácil desenhar frações e conseguir fazer tamanhos iguais e divididos em partes diferentes. Para isso, existe um cálculo. E eu vou explicar o cálculo para vocês, o que nós devemos fazer quando os numeradores e denominadores são diferentes. Aqui eu escrevo a regra, o passo a passo. É importante depois vocês copiarem essa regrinha no caderno. Eu vou falando e vou fazendo. Eu vou pegar esse exemplo que eu dei. Nós queremos analisar 2/3 e 3/4. Imagina que eu não tenho esses desenhos. Fica um pouco difícil na nossa cabeça nós visualizarmos sem ter o desenho. Então, a gente usa cálculo. Qual é o cálculo? Os numeradores são diferentes, porque aqui é 2 e aqui é 3. E os denominadores também são diferentes, porque aqui é 3 e aqui é 4. Então, é tudo diferente. O que eu vou fazer? Primeiro, calcular o denominador comum a elas. Ou seja, o menor múltiplo comum dos denominadores, para encontrar as frações equivalentes. Gente, a leitura é mais complicada do que a explicação. Eu vou explicando o que vocês vão fazer. Como eu tenho tudo que importa para nós é denominador. Como eu tenho denominadores diferentes, vocês lembram de fatoração que nós estudamos? Nós vamos pegar os denominadores 3 e 4. Põe um ao lado do outro, não é menos isso aqui, tá, gente? É como se fosse um tracinho separando um e o outro. Vamos fazer o traço da fatoração. E isso que eu vou explicar para vocês, eu acredito que vocês já tenham aprendido em séries anteriores, vou refrescar a memória de vocês, chama mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é feito com 2 números ou mais, sendo fatorados ao mesmo tempo, ou seja, sendo decompostos em fatores primos. Ou seja, eu só posso dividir por números primos, que são 2, 3, 5, 7. Lembra? A gente já fez bastante exercício sobre a parte da decomposição. Então, eu tenho 3 e 4. Como 4 divide por 2, e 2 é o primeiro número primo, eu vou pôr aqui, ó, dividido por 2. Mas o 3 não divide. Como o 3 não é divisível por 2, eu vou copiar o 3. E vou colocar aqui embaixo o resultado que deu da divisão de 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2, eu coloco aqui. Eu tenho ainda 3 e 2. O 3 não dá para dividir por 2, mas o 2 dá. Então, eu vou ainda continuar dividindo por 2. O 3, como não é divisível por 2, eu copio. 2 dividido por 2 é 1. Quando chega em 1, aquele número você não consegue mais reduzir. Então, no caso, você vai para o próximo, que é o 3. E o nosso próximo número primo é o 3. Então, você vai dividir pelo próprio 3. 3 dividido por 3 é 1. E você continua copiando o que estava em cima, que é 1. Quando tudo se transforma em 1, você terminou o cálculo. Porque não vai dar mais para dividir. Você vai passar um traço aqui. E ao invés de nós escrevermos a decomposição, que é 2 elevado a 2 vezes 3, que era como a gente fazia, nós vamos multiplicar todos esses números. Então, nós vamos fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
12 é o mínimo múltiplo comum de quem? De 3 e de 4. Esse mínimo múltiplo comum, que é o 12, você vai pôr aqui como seu novo denominador. Então, você coloca aqui o 12, reescreve 12. Vejam que eu estou fazendo embaixo delas, porque eu vou fazer uma comparação. Depois de ter colocado esse número do MMC aqui, que foi o que você encontrou, ele é o novo denominador. Se o denominador muda, ele é o comum agora para os dois, comum é ser igual. Você vai pegar ele e você vai dividir pelo denominador anterior. Então, você vai pegar 12 dividido por 3. Quanto é 12 dividido por 3? 4. Você vai pôr esse 4 pequeno aqui em cima, reserva ele lá. Deixa ele quietinho lá. Você vai pegar o 12 que tem aqui na segunda e também vai fazer a mesma coisa. Dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Certo? Reserva ele lá em cima, põe pequenininho. Agora, com os resultados da divisão, que foi o 4 e o 3, você vai multiplicar cada resultado pelo denominador anterior. Então, você vai fazer 4 vezes 2, que é 8. E esse resultado você vai pôr aqui como novo denominador, novo numerador. Então, você ficou com 8 dozeavos, que é equivalente a 2 terços. Então, deixa ele quietinho ali e vamos continuar a próxima. Nós já fizemos a divisão, então falta a multiplicação. 3 vezes 3 é 9. Ok? Por que eu faço tudo isso? Porque agora eu posso comparar. Porque agora eu tenho denominadores iguais. Olha aqui, ó. Estão vendo? Por isso que o que eu procuro é o denominador comum, quando os numeradores e os denominadores são diferentes. Como os denominadores são iguais, qual é a regra? Maior é a que tem maior numerador. O que é maior? 8 dozeavos ou 9 dozeavos? A maior é 9 dozeavos. Então, a boca do símbolo abre para o lado da maior. E eu leio, 8 dozeavos é menor do que 9 dozeavos. Porque eu leio daqui para lá. Se aqui é menor, eu posso afirmar que 2 terços é menor que 3 quartos. Agora volta aqui. Não deu a mesma resposta que nós temos aqui? Nós queríamos saber se era menor ou maior. E nós descobrimos que a primeira é menor que a segunda. Perceberam, gente? Então, esses passos que eu fiz aqui, estão todos escritos aqui nessa regra. Mas é importante vocês treinarem. Eu sempre digo que a escrita é mais complicada do que a própria explicação. Quando a gente explica, quando eu explico, eu acho que vocês conseguem visualizar mais rápido. Para isso, nós vamos fazer agora exemplos aqui. Qual é a maior fração? E eu vou usar exemplos desse aqui, de numeradores e denominadores diferentes, porque eu quero que vocês treinem isso, tá? Aqui nós temos 5 sextos e 4 quintos, tudo diferente. Então, o que eu tenho que fazer? MMC dos denominadores, tá? São os denominadores que importam. Quem são os meus denominadores? 6 e 5. Eu vou fazer pequenininho aqui do lado, ó, 6 e 5, MMC. Dá por 2, dá 3, 6 por 2 é 3. E o 5 eu copio. Não dá mais por 2, dá por 3. 3 dividido por 3, 1. E copia o 5. Não dá mais por 3, dá por 5. 5 dividido por 5, 1 e 1. Quando eu chego tudo em 1, acabou, multiplica. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30.
Isso é o MMC. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. É o menor número da tabuada desses dois números que se repete. É só você pensar na tabuada. O menor número que está na tabuada do 6 e do 5, ao mesmo tempo, é o 30. Então, a gente vai pôr aqui, ó, 30 e aqui 30. Ele é um novo denominador. Porque eu quero denominadores comuns. Aí, o que eu faço? Eu pego esse 30, eu divido pelos denominadores anteriores. 30 dividido por 6 dá 5. 30, põe o 5 lá em cima, tá, gente? Pequenininho. 30 dividido por 5 dá 6, ok? Agora é hora de multiplicar o resultado da divisão pelos numeradores anteriores. Quem são os anteriores? O 5 e o 4. 5 vezes 5 dá 25. Você coloca como novo numerador. E 6 vezes 4, 24. Agora você já tem condições de analisar, porque os seus denominadores são iguais e a maior é a que tiver maior numerador. Então eu tenho 25 trigésimos ou 30avos e 24 30avos. Qual que é a maior? A que tem maior numerador. Então eu vou dizer que 25 trigésimos é maior que 24 trigésimos. Se 25 trigésimos é maior que 24 trigésimos, eu posso afirmar que 5 sextos é maior que 4 quintos. Então eu tenho que fazer esses cálculos para provar a que está aqui em cima. Certo? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Eu quero treinar com vocês essa parte do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que vocês ainda não sabiam, nós não tínhamos visto ainda esse ano. Mas eu tenho certeza que vocês já viram em séries anteriores. Aqui nós temos também, ó, numeradores diferentes, denominadores diferentes. Então, MMC dos denominadores. O objetivo é tornar o denominador igual. Então, você vem e faz MMC, eu vou fazer aqui do ladinho, de 12 e de 4, tá? 12 e 4, os dois são pares, dividem por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 4 dividido por 2 dá 2, que divide por 2 também, porque são pares. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. E o 3, que sobrou, só divide por ele mesmo, porque ele é primo. 3 dividido por 3, 1. E o outro 1 você copia. E agora você multiplica todos eles. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Pega esse valor, coloca como novo denominador. Para as duas frações. Por isso que é comum, é igual para as duas. 12. Hora de fazer a divisão. Eu pego 12 daqui e divido pelo denominador anterior. 12 dividido por 12 vai dar 1. E 12 divide pelo denominador anterior. 12 dividido por 4 dá 3. Hora de multiplicar. Multiplica o resultado da divisão pelos numeradores anteriores. 1 vezes 7, 7. E 3 vezes 3, 9. Quem é maior? 7 dozeavos ou 9 dozeavos? Como os denominadores são iguais agora, a maior é que tem maior numerador. Então, eu vou dizer que 7 dozeavos é menor do que 9 dozeavos. Ó, a boca está aberta para quem é maior. Portanto, 7 dozeavos é menor do que 3 quartos. Gente, olha que interessante. Vocês viram que essa não mudou? E por que que isso aconteceu? Porque o denominador já era 12. Então, ela vai continuar sendo a mesma. Porque o mesmo denominador foi comum agora depois do MMC. Nós vamos fazer esse exemplo aqui também. 8 nonos e 5 sextos. Primeira coisa, numeradores são diferentes. Denominadores são diferentes. Então, precisa o cálculo do MMC. Então, você vai fazer MMC entre quem? Entre 9 e 6. Por que entre 9 e 6? Porque são os denominadores que interessam, certo? Então, passa o traço e divide por 2, porque 6 é par. Mas o 9 não divide, então copia.
6 dividido por 2, 3. 9 e 3 não dá mais para dividir por 2. Então, divide pelo próximo número primo, que é 3, e que eles são múltiplos. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3, 1. Certo? Então, vai ficar só esse 3 que precisa dividir, que divide por 3 de novo. 3 vezes 3, dividido por 3, quer dizer, 1. E 1 vai copiar. Quando tudo se transformou em 1, você vem aqui e multiplica todos eles. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Agora, pare e pense um pouquinho nas tabuadas do 9 e do 6. O 18 é ou não o menor número que se repete nas duas? É, né, gente? Então, ele é o menor múltiplo comum. O que eu faço com ele? Coloco como novo denominador. Então, vem 18 para essa e 18 para essa. Qual é o próximo passo? Pegar o 18 e dividir pelo denominador anterior. Divide e aqui também divide. Quanto é 18 dividido por 9? 2. Põe lá em cima. Quanto é 18 dividido por 6? 3. Põe aqui em cima. Agora, hora de multiplicar. Multiplica, multiplica. Multiplica o quê? O resultado da divisão pelo numerador anterior. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, 15. E agora é hora de comparar. 16 18avos ou 15 18avos é maior? Lembra que quando os denominadores são iguais, a maior é a que tem maior numerador. Então, 16 18avos é maior do que 15 18avos. Portanto, 8 nonos é maior do que 5 sextos. Compreenderam, gente? Aqui eu coloquei esses exemplos desses numeradores e denominadores diferentes porque é o mais complicadinho de fazer. E é muito importante para os nossos próximos conteúdos, tá? Então, isso aí vocês têm que focar e fazer todos os cálculos. Eu vou agora dar um último exemplo. Numa mesa onde há 6 pães, sentaram-se 4 pessoas. Noutra mesa, onde há 5 pães, sentaram-se 3 pessoas. Em que mesa há mais pão para cada pessoa? E agora? Vamos pensar. Se ele quer saber se há mais, é uma comparação. E ele quer saber em que mesa há mais pão para cada pessoa. Então, eu tenho que pensar pão por pessoa. Ó, pão para pessoa e não pessoa para pão. Então, a fração que eu vou formar é pão e pessoa. Nós vamos voltar ao problema e vamos ver o que tem em cada mesa. Então, vamos analisar aqui. Numa mesa onde há 6 pães, sentaram-se 4 pessoas. Então, na primeira mesa, nós vamos representar pão, são 6. Então, 6. E pessoas, 4. Ok? Essa é a primeira fração. Agora, na segunda mesa. Na segunda mesa, está dizendo, noutra mesa, onde há 5 pães, sentaram-se 3 pessoas. Então, o que eu vou comparar? 5, pão escrito em cima, e pessoas embaixo. 5 para 3. Ou seja, são 6 pães para 4 pessoas, 5 pães para 3 pessoas. E eles querem saber em que mesa que há mais pão por pessoa. Ou para cada pessoa, que é a mesma coisa. Gente, é uma comparação. Se eu quero saber onde há mais, qual é o maior. Então, aqui, denominadores diferentes. O que eu vou fazer? M, MC, entre quem? Entre 4 e 3. Tá? MMC entre 4 e 3. Por quê? Porque eles são os denominadores. E o MMC eu faço dos denominadores.
Passo o traço da fatoração e vou dividir pelos números primos. Primeiro por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E o 3 copia porque não é divisível. É ao mesmo tempo que a gente vai dividindo. O 2 divide por 2, então vai dar 1. E o 3, como não divide, copia. E agora você vai dividir por 3. Por quê? Porque só sobrou o 3. E o 3 é primo, só divide por ele mesmo. Aqui copia 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Quando tudo chega a 1, passa o traço. 2 vezes 2, multiplica agora. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Lembra que esse é o seu MMC e que você deve colocar como novo denominador. Então, você vai colocar aqui 12, eu vou fazer abaixo para poder comparar uma com a outra. E aqui 12 também, para os dois, porque o que eu quero é o mínimo múltiplo comum. E comum é o que se repete. Para quem? Para os dois, ok? Feito isso, você vai pegar o novo denominador e vai dividir pelo anterior. A mesma coisa com a outra fração. O novo denominador divide pelo anterior. 12 dividido por 4 dá 13. Escreve esse número pequenininho lá em cima. 12 dividido por 3 dá 4. E agora é hora de multiplicar os resultados que deram na divisão pelos numeradores anteriores. Por isso que eu gosto de escrever aqui. 3 vezes 6, 18. E 4 vezes 5, 20. Agora fica fácil de comparar, porque os seus denominadores são iguais e a maior é a que tem maior numerador. 18 dozeavos ou 20 dozeavos? 20 dozeavos é maior. Então, se 20 dozeavos é maior, abre a boca do símbolo para ele. Ó, o guloso lá, boca aberta para ele. Se 20 dozeavos é maior, ele representa 5 terços. Então, você vem aqui e coloca o mesmo símbolo, porque essas frações que a gente encontra, essas aqui, são equivalentes a essa. Ok? Gente, espero que vocês tenham compreendido e vamos responder o problema, né? Em que mesa há mais pão para cada pessoa? Na segunda mesa há mais pães por pessoa. Ou para cada pessoa. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Revejam a videoaula, porque tem novidades, né? E é importante ver mais do que uma vez. Quando forem fazer os exercícios, voltem, olhem o passo a passo, escutem o que eu explico e vão fazendo, tá? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.